Eu quero passar então para o Dr. Roberto, que também faça suas considerações sobre as provocações e, ao mesmo tempo, suas considerações finais. Eu vou pedir permissão ao presidente para me pronunciar como pessoa com deficiência, não mais como mero pesquisador social na área da inclusão. Conviver com uma deficiência num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, é algo que não podemos sequer descrever, devido à multiplicidade de transtornos, dificuldades, barreiras que se apresentam assim como que por encanto no exercício da cidadania. Barreiras que geralmente são silenciosas, ocultas. O preconceito ninguém declara, como a vaidade ninguém diz que tem, não é? Mas funciona, que é uma beleza. E esse funcionamento repercute na dignidade da pessoa vítima do preconceito, em diversas dimensões, até na capacidade de produzir, na autoestima, no bem-querer, na projeção de vida que a pessoa faz jus a realizar. Então, essa zona cinzenta que a gente ainda não conseguiu dissipar em sociedades como a nossa, é algo que precisa ser trabalhado permanentemente. E é como pessoa com deficiência que eu vejo espaços como esta comissão, iniciativas como a de Vossas Excelências, algo que nos devolve a esperança, algo que nos dá uma razão para continuar vivendo e lutar pelos nossos direitos, na dimensão do que Boaventura de Souza Santos já dizia: lutar pela igualdade quando as diferenças nos discriminem, e lutar ao mesmo tempo pelas diferenças, não no sentido privilegiado da expressão, mas no sentido da equalização das pessoas, sempre que a igualdade, aí sim, que esconde o preconceito, nos descaracterize, deprecie, degrade. Isso acontece muito. Eu, por exemplo, já vi colegas, como é que o juiz pode ser cego? Isso é de uma ignorância que não tem medida. Há 2 anos atrás, o conselheiro Lúcio Munhoz, do Conselho Nacional de Justiça, me chamou para fazer uma palestra no Conselho Nacional de Justiça. Porque ele, com a sua sensibilidade, é um juiz do trabalho do Paraná, estava trabalhando a edição de uma resolução no sentido de fixar as regras para a cota de ingresso na magistratura de pessoas com deficiência. Essa regra é pré-convencional, está lá no artigo 37, inciso 8 da Constituição. Nenhum tribunal desse país jamais respeitou. Nenhum tribunal de carreira. Para não ser intelectualmente desonesto, recentemente o TRF da 3ª Região reservou e incorporou o primeiro juiz cego eleito por concurso em São Paulo, juiz federal. Não é? Foi a primeira hipótese. Quando eu cheguei lá na reunião para estabelecer as regras do concurso para essa promoção, eu perguntei se os colegas, havia uns 100 juízes do Brasil inteiro, juízes de todas as organizações judiciais, federais, estaduais, do trabalho, ministros, desembargadores, o que for. E eu perguntei se eles já tinham ouvido falar da Convenção de Nova York. Eu acho que 1 ou 2 levantaram a mão. E depois eu não tive intenção de humilhá-los, mas eu disse: por acaso vocês sabem que se trata de uma norma de direitos humanos que o Brasil internalizou com status de emenda constitucional e, como tal, não pode ser sequer sujeito de revisão? E ela é, pela sua própria natureza, auto-aplicável e tem que estar na pauta do dia a dia de todo juiz e de todo tribunal, em qualquer das espécies de material com o qual esses tribunais e juízes eventualmente decidam. Eles desconheciam isso. Como é que pode?
Isso é uma coisa absurda. E para reforçar a história, até hoje a resolução não saiu. Lúcio terminou o mandato e a resolução não terminou. Quer dizer, a falta de alteridade na sociedade brasileira é um câncer. Ninguém está preocupado com o outro, sobretudo quando o outro vivencia dificuldades que você não experimenta, pela razão da sua ordem natural, pela razão de sua própria especificidade, pela sua própria individualidade. Então, já que eu não sofro essa vicissitude, então os outros que se virem. Eu costumo dizer, viu, doutor? Viu, doutora Laura? Deputado? Que o maior aliado das pessoas com deficiência no Brasil é o acaso. Porque quando uma família sofre um sinistro e a pessoa, pela causa do sinistro, do acidente, que amputa uma perna, fica tetraplégico, o que for, ou então uma doença, enfim, vai ter que lidar de todo jeito com as dificuldades que resultam da deficiência, de qualquer natureza, em qualquer intensidade, aí é que eles vão começar a se aperceber da dificuldade pela qual a gente atravessa todos os dias, todas as horas, todos os instantes. Outro dia o professor Chico Lima, que é cego, anda com um cão-guia, professor da Universidade Federal, um grande parceiro. Eu ensino Direito Inclusivo e Cidadania lá na Universidade Católica, na Federal, e ele é da Federal também, e foi pegar um táxi. O motorista de táxi, como a gente diz em Pernambuco, se invocou. Eu não levo cachorro. Eu odeio cachorro. Mas isso não é um cachorro, isso são meus olhos. É a minha técnica assistiva com a qual eu transito. Eu exercito o meu direito, a minha liberdade de ir e vir e estar. E é interessante que o cão-guia, quando aparelhado, é protegido de lei. Só tem 2 espaços em que o cão-guia não pode entrar. Cozinha industrial, né, e centro cirúrgico. Mais nada. E ele fica quietinho e tal. Inclusive, não se pode brincar com o cão-guia, porque ele está em trabalho, né? Enfim. Aí o meu colega, que estava outro professor, chamou o guarda da esquina, o policial tentou fazer acordo. Vamos fazer um acordo aqui. Como eu estava falando com a doutora Laura há pouco, como é que você vai botar numa mesa de negociação a tua dignidade? É essa falta de sensibilidade e de alteridade. Eu não digo que é cinismo, porque decorre isso da ignorância. Né? Ignorância e prepotência juntas geram uma alquimia explosiva, terrível. E é o que acontece comumente. Né? As nossas dificuldades são terríveis. Mas essas dificuldades se insinuam quando menos a gente espera. A gente tem uma ordem constitucional, toda uma legislação, mas vive como se ela de fato não existisse. Vou dar um outro exemplo que eu estava comentando aqui com o doutor Marcos, sem nenhuma pretensão de crítica política ou coisa que o valha, até porque direitos humanos são supra-ideológicos, supranacionais, supraconstitucionais, suprapartidários. Defender os direitos humanos não é defender partido nenhum, nem ideologia nenhum, nem país nenhum, nem time de futebol nenhum. É defender a condição humana. Então, a presidente Dilma vetou o Instituto do Desenho Universal para a construção de casa própria. Então, o cadeirante não pode participar da política pública de Minha Casa Minha Vida. Aí o Congresso pegou e manteve o veto. Agora, pelo amor de Deus, mantém o veto do negócio da bengalinha. Da bengalinha. Fazendo um apêndice. Não faz. Pois é, aquilo é um horror, esse negócio de bengala. Os tribunais precisam se reciclar. Se eles querem dar sua contribuição pela experiência, vão para a advocacia, vão para a pastoral da igreja, vão para outros cantos. Deixa os tribunais para os novos. Deixa os tribunais para os novos. Mas não é preconceito isso também. Não, porque o objetivo é outro. O objetivo dessa gente não é contribuir para a nação, nem patriotismo nenhum, não. Eles querem as benesses do cargo. E se manter mais por um luxo lá.
indevidamente. E o Supremo Tribunal Federal, ainda por cima, ativisticamente, suprimiu a condição que o Congresso estatuiu para que eles se mantivessem, independentemente do regulamento de uma lei complementar, que era a ressabatina. Eles simplesmente, não, se é ressabatina para mim, não. Então, se revestiram no poder constituinte, isso é um absurdo. O ministro do Tribunal Superior e de TCU, se quiser ficar mais 5 anos, vai ter que se submeter à ressabatina, sim, porque o controle político desse exercício é do Congresso Nacional e de mais ninguém. E agora os caras estão querendo pegar a mesma oia, como a gente diz em Pernambuco. Não dá, não dá. Bom, e isso se inscreve no contexto dessas desigualdades, dessas dificuldades todas. É esse mesmo pessoal que opera barreira, estabelece dificuldades, né, cria burocratismos desnecessários para dificultar a vida das pessoas que já têm uma dificuldade maior pela sua própria natureza. Outro exemplo terrível, processo judicial eletrônico. É inconstitucional do início ao fim. Por quê? Porque cego não lê arquivo imagético. Simples. E todo PJE é concebido como estrutura imagética. O que foi que os tribunais fizeram ao obrigar a goela abaixo da nação se servir desse tal processo judicial eletrônico? Alijou do direito ao acesso à justiça as pessoas que são cegas e cassou a habilitação profissional dos advogados cegos. Isso é uma loucura. E se eles podiam até fazer, não conceberam audiodescrição, não conceberam termo de mesa de atermação, nada. Pensaram um processo judicial eletrônico para eles, não para o outro. Tu está entendendo? Então, falta inclusividade, perspectiva inclusiva nos tribunais. Não é? E essa percepção eu tive muito claramente há 2 anos atrás, quando fui fazer essa palestra, ninguém sabia do que se tratava. Pelo contrário, ainda hoje as pessoas argumentam assim, doutor. Isso não é discriminação também? Não é? Quer dizer, é preciso ver essas dificuldades. Então, a alteridade, as pessoas não querem fazer investimento e, somando a isso tudo, o desconhecimento de causa. Eu tenho um exemplo positivo, para não dizer que só farei coisa ruim, Caraguatatuba, São Paulo, litoral norte. É uma cidade que investe massivamente em acessibilidade. Vale a visita. Eu fiz uma palestra lá. A Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência é Secretaria de Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos. É muito interessante isso. Então, a equalização começa logo do início da abordagem, né? Então, a secretária Ive Malherbe é uma terapeuta ocupacional muito sensível e o prefeito também dá esse suporte. Então, Caraguatatuba é um cenário que me parece excepcional em relação à ordem geral dos acontecimentos. Bom, eu quero novamente agradecer, pedir desculpas às minhas incompetências e, ao mesmo tempo, me manter à disposição de todos para o que for necessário. Obrigado. E também com o compartilhamento dos amigos aqui da mesa. É brilhante também, né? As suas colocações, é uma contribuição pessoal e profissional.